Nós iremos agora para o módulo de estudo número 24, com dois temas: a incredulidade de Israel e os julgamentos e livramentos de Deus. Vocês se lembram que este povo ficou com medo de Deus lá na ponta ou na beirada, né, do Monte Sinai? Pois bem, pois agora Deus irá caminhar, está caminhando junto com este povo. Está guiando eles pelo deserto. Mas embora eles viram tudo o que Deus fez no Egito, embora toda a provisão de Deus fornecendo pão, né, o maná, oferecendo carne, deu todo o tabernáculo para ser confeccionado, ensinou eles as leis, os rituais, a liturgia dos cultos, como era fazer os sacrifícios. Será que esse povo agora aprendeu a crer em Deus? Só que não, infelizmente. E será que nós somos diferentes desse povo? Não. Na menor dificuldade, nós temos a tendência a nos desviar, infelizmente. Nós precisamos clamar a Deus para que cada vez menos nós façamos tal mal aos olhos de Deus, não é mesmo? Mas vamos ver o que vai acontecer com a nação de Israel. Eles chegaram agora à beirada de Canaã. E Canaã era habitada pelos cananeus. Vários povos moravam ali. E eles iam ter que conquistar agora essas terras. Só que esse povo não era um povo de exército. Era um povo que foi escravo por 400 anos. Eles não sabiam lutar. E eles vão ter que simplesmente confiar no Senhor. Será que eles vão confiar no Senhor? Assim como o Senhor prometeu e ele falou que iria dar Canaã para eles, e eles vão simplesmente tomar posse? Veremos o que vai acontecer. Veja que está escrito em Números, capítulo 13, versículo do 1 ao 3. Está assim: Então disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Moisés mandou então, enviou das 12 tribos, um príncipe de cada tribo, para que espiasse a terra de Canaã, antes deles tomarem possessão dessa terra. Para que eles verificassem como era essa terra, como era o povo que estava morando nela, o que essa terra tinha. Porque diz o Senhor que essa terra era boa, frutificava, que era uma terra fértil, que emanava leite e mel, simbolizando o quanto ela era boa, fértil. Então, Deus permitiu que eles fossem lá espiar a terra. Vamos ver o que vai acontecer com essa expiação. Em Números 13, do 17 ao 21, está assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para Neguebe, e penetrai nas montanhas. E vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má. Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas. E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. Veja, esse povo foi espiar toda a terra, para tomar vistorias, né? Tomar anotações de como era essa terra, de como era a sua produção, de quais frutos essa terra dava frutos, né? Quais eram os frutos desta terra, se o povo que morava ali, se era um povo forte, se era um povo que morava em fortalezas, como que eles habitavam. Era para espiar sobre toda a terra. E assim os espias foram. Eles vão voltar, né, com o relatório. Vamos ver como será o relatório deles. Será que eles vão se esquecer que não importava
como era a terra, que na verdade Deus falou que ia dar em possessão, então Deus prometeu e iria cumprir? Vamos ver se isso vai acontecer? Em Números capítulo 13, a partir do versículo 23, está assim. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E, dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Noguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam juntos do mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vejam, apenas Josué e Calebe voltaram dessa expedição, alegres, jubilosos, de que poderiam entrar nesta terra, porque Deus prometeu que iria dar, então Deus iria cumprir. Mas os demais espias, outros 10 espias, vieram defamando, ou seja, inflamando o povo, o coração do povo, a ter medo, a acreditar que eles não poderiam tomar essa terra, que essa terra era muito fortificada, com um povo muito forte, e que ali tinha o povo de Anak, tinha os nefilins, ou seja, gigantes que haviam tomado aquelas terras, e eles eram como gafanhotos diante desses gigantes, então eles não podiam tomar essa terra. Deus estava vendo tudo isso. Infelizmente, esse povo ainda não aprendeu a confiar no Senhor. Continua desacreditando, embora viu várias proezas, vários milagres, várias maravilhas que o Senhor viu, ainda assim eles não acreditavam. Veremos agora o que vai acontecer a partir do capítulo 14 de Números, versículo 1. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto, porque nos traz o Senhor esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe, e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com os rostos por terra perante toda a assembléia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco. Não os temais. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados.
Nisso, a glória do Senhor apareceu na tenda da revelação a todos os filhos de Israel. Veja o que está acontecendo. Esse povo começa a murmurar, dizendo que era melhor ter voltado para o Egito, melhor voltar para o Egito, era melhor eles colocarem um outro líder sobre eles e voltarem para o Egito. Ou então, porque eles iam, na verdade, morrer ali naquele deserto. Porque eles iam morrer todos ao fio da espada. E os seus pequeninos, seus filhos e as suas esposas seriam dados como despojos de guerra, como presas de guerra para essas nações que estavam ali. Somente Josué e Caleb, dos espias, que falaram para eles, não façam tal, não sejam rebeldes. Se o Senhor falou que vai dar essa terra para nós, o Senhor irá dar. Mas não foi assim que esse povo acreditou neste momento, infelizmente. E veja, continuando, o que vai acontecer. Números 14, a partir do versículo 11. Diz então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que eles. Respondeu Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, eles no meio dos quais, com a sua força, fizeste subir este povo, e o dirão aos habitantes desta terra: eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem permanece sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, então as nações que têm ouvido a tua fama dirão: porquanto o Senhor não podia introduzir este povo na terra que com juramento lhe prometera, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que o poder do meu Senhor se engrandeça, segundo tens dito. O Senhor é tardio em irar-se e grande misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Perdoa, rogo-te, a iniquidade deste povo, segundo a tua grande misericórdia, como os tens perdoado desde o Egito até aqui. Disse-lhe o Senhor: conforme a tua palavra te perdoarei. Tão certo, porém, como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estes 10 vezes, não obedecendo a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito, e que porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e na sua posteridade te possuirá. Vou resumir o que foi dito tudo aqui. Moisés rogou pelo povo de Israel. Pediu para que Deus tivesse misericórdia desse povo. Alegando, dizendo a Deus, falando: Senhor, desde o Egito todos sabem que esse povo é guiado por ti. Aí agora o Senhor os mata. Todas as nações irão dizer que o Senhor não pôde com esse povo e por isso os matou como a um só homem. Não, Senhor, tenha paciência mais com eles, tenha misericórdia. Perdoe a iniquidade deste povo. E o Senhor atendeu ao pedido de Moisés. E o Senhor falou que sim. Só que de toda essa geração que estava ali, não poderia agora entrar em Canaã. Ao invés de eles entrar em Canaã, eles vão ficar 40 anos em volta de Canaã, sem poder entrar na terra. Porque até enquanto não morrer, até o último que estava aqui nesta ocasião, não poderão entrar. Quem vai entrar, na verdade, na terra de Canaã, serão os filhos desses homens e mulheres. As crianças, que serão depois em fase adulta, poderão entrar em Canaã. Devido à rebeldia deste povo. Nós muitas vezes somos rebeldes. O Senhor é misericordioso, mas nós somos muito teimosos e teimamos
Não convém que sejamos assim. Não convém que venhamos a brincar com a paciência de Deus, não é mesmo? Esse povo brincou por muitas vezes, vendo todas as maravilhas que Deus estava fazendo e continuavam murmurando e reclamando e duvidando de Deus. Pois bem, a consequência chegou. Dos adultos que vão entrar na terra de Canaã, depois mais à frente nós veremos que apenas Caleb e Josué é que vão entrar de idade avançada. Todo o restante será jovens, mais jovens que irão entrar em Canaã. Todas as pessoas que estavam aqui nesta ocasião, 40 anos antes de entrar em Canaã, irão primeiro morrer no deserto. Agora, continuando a jornada deles, ou seja, peregrinando agora em volta de Canaã, não podendo entrar em Canaã, eles teriam que agora ficar peregrinando naquele deserto em volta de Canaã. Veja que está escrito em Números capítulo 20, versículo 1. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Veja, a primeira já a morrer no deserto foi Miriam. Eles estavam agora peregrinando no deserto em volta de Canaã. Será que esse povo aprendeu agora a acreditar em Deus? Será que esse povo agora aprendeu a acreditar no Senhor? Vamos ver. Números capítulo 20, a partir do versículo 22. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do deserto? Para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Veja, esse povo agora estava murmurando de novo. Chegaram no lugar em que não tinha água para beber. E estavam murmurando novamente. Eles já se esqueceram que de outra vez o Senhor já havia tirado água da rocha para eles. Será que esse Deus não poderia fazer o mesmo de novo? Esse povo ainda não acreditava em Deus. Por isso que eles murmuravam contra Moisés e Arão. O Senhor vai dar a ordem para Moisés. Números, capítulo 20, versículos 7 e 8. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela lhe dê as suas águas. Assim lhes tirarás as águas da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Veja, na primeira vez, o Senhor mandou que Moisés ferisse a rocha. Mas agora, o Senhor está falando para que fale a rocha. Não é para ferir a rocha. Vamos ver o que vai acontecer. Números 20, versículo 9 ao 11. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenara. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Deus foi fiel. Ele nutriu esse povo de água neste momento e aos animais. Mas vocês perceberam que Moisés perdeu a paciência com o povo? Ele perdeu a paciência e ele, infelizmente, ao invés de falar a rocha, que o Senhor tinha mandado desta vez falar a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes com o seu cajado. Ele não deu glórias a Deus, ele não obedeceu a Deus e ele perdeu a paciência. Deus, que é Deus, estava tendo paciência com este povo e Moisés perdeu a paciência. Infelizmente, errou. E ele vai pagar o preço disto, infelizmente. Olha o que vai acontecer. Números 20, versículo 12. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim,
para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso, não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Infelizmente, agora até mesmo Arão e Moisés não entrarão em idade avançada na terra de Canaã. Somente Caleb e Josué entrarão em idade avançada. Será que esse povo aprendeu agora? Será que eles aprenderam a confiar no Senhor? Só que não. Ainda não. E é assim mesmo. Nós temos o coração duro, difícil. Somos duros. Somos difíceis. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de cada um de nós? Veja o que está escrito em Números 21, a partir do versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fástio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: pecamos porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Até que, enfim, pela primeira vez, este povo reconhece agora que pecou contra o Senhor. Eles agora reconheceram e eles agora estão pedindo para que Moisés ore. Eles reclamaram até mesmo do maná que eles comiam, que eles se alimentavam todos os dias. E o Senhor, enfurecido, mandou serpentes abrasadoras, serpentes envenenadas, os morder, os picar. E eles morreram, muito deles, rapidamente ali naquele deserto. E eles clamaram a Moisés para que Moisés orasse. E Moisés pudesse orar para o Senhor, para que o Senhor tirasse aquelas serpentes. Vamos ver o que vai acontecer? Números 21, versículo 8 e 9. Então disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Olha só, a serpente de bronze não tinha poder. O poder estava na obediência. É assim também nós. E hoje, aonde nós temos que olhar para que nós possamos ser livres da maldição do pecado, ser livres do veneno da serpente, não é mesmo? É isso que nós estamos caminhando para aprender. Mas por provisório, por hora, este povo está sendo educado. Assim como nós também estamos aprendendo, sendo educados, caminhando para aprender. Este povo agora aprendeu. O Senhor mandou colocar provisoriamente, levar uma serpente. E toda vez que eles fossem picados por uma serpente venenosa, eles teriam que olhar para a serpente. Para isso, eles tinham que crer. Eles tinham que olhar crendo. E se eles crescem, o veneno não fazia nada no corpo deles e eles viviam. Mas se eles olhassem achando bobeira, achando que era bobeira aquilo, que não tinha que acreditar naquilo, porque o Senhor mandou e eles não quisessem obedecer, iriam morrer com o veneno da serpente. Lá em Jesus Cristo, será muito importante essa passagem. Para não deixar somente esse spoiler, mas para deixar bem claro que a própria serpente que foi levantada no deserto simbolizava Jesus Cristo, vou trazer agora dois versículos, né, que estão lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Prestem atenção o que Jesus está falando.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Hoje nós não precisamos mais de olhar para uma serpente de bronze quando somos picadas pelo veneno da serpente, quando somos picadas pelo pecado. Nós podemos olhar para a cruz de Cristo. É um pequeno spoiler para você já ir entendendo o que quer dizer isso tudo. Nós estamos caminhando para entender como eram os ritos da antiguidade e o que mudou e o que não mudou com a vinda e o advento de Jesus Cristo. Espero que você tenha aprendido hoje, em nome de Jesus, e aguardo você no próximo módulo. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de conferir, leia também a apostila, porque ela está mais completa para você entender muito mais coisas. Fique na paz do Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente. Em nome de Jesus, até um próximo módulo. Tchau, tchau.